Caríssimos e caríssimas, vamos dar continuidade ao nosso estudo e nesta aula de hoje nós estudaremos o Poder Judiciário, evidentemente os seus principais aspectos. Vamos lá então. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar com você aqui diz respeito às garantias dos magistrados. Garantias evidentemente funcionais que visam assegurar, que visam aí dar condições ao magistrado de atuar com imparcialidade. Portanto, lá no artigo 95 da Constituição, você vai encontrar que os magistrados são detentores de vitaliciedade. A vitaliciedade em relação à estabilidade que os servidores públicos de regra gozam representa uma espécie de plus. De modo que os magistrados, após 2 anos de efetivo exercício da judicatura, após 2 anos subsequentes à posse, e desde que realizem cursos de formação oficial, eles conquistarão a vitaliciedade. O que isso representa, Gabriel? Isso significa dizer que os magistrados somente perderão os seus cargos por decisão judicial transitada em julgado, definitiva. O que, convenhamos, é muito difícil de acontecer, não é verdade? Pois é. Então, veja só, a vitaliciedade é a primeira garantia que visa assegurar ao magistrado uma atuação imparcial, destemida. Pois bem, a segunda garantia listada no rol do artigo 95 da Constituição é a da inamovibilidade. Muito importante também. Essa garantia assegura ao magistrado que ele não pode ser removido da comarca ou subseção judiciária em que está lotado contra a sua vontade. Na verdade, o magistrado somente pode ser removido quando for por vontade própria ou então por decisão do seu próprio tribunal ou do CNJ, no caso de estar configurado o interesse público. Então, olha que interessante e veja que relevante isso, hein? Olha só, o tribunal a que está vinculado o magistrado ou o CNJ podem, por decisão da maioria absoluta dos seus membros, determinar que o magistrado seja removido para outra comarca ou outra subseção judiciária. Vale ressaltar, isso somente pode acontecer se houver a configuração de interesse público. Perfeito? Maravilha. Uma outra garantia é a garantia da irredutibilidade dos subsídios. Todos sabem que os magistrados percebem um subsídio por conta do desempenho da atividade funcional, por conta do exercício das funções inerentes ao cargo e quanto a esse subsídio não pode haver, obviamente, a sua redutibilidade. Gente, atenção! Esta irredutibilidade é uma irredutibilidade nominal. Gabriel, como assim? Olha só, o que se protege é aquele valor nominal que o magistrado percebe. Imagine você, por exemplo, que o subsídio dos magistrados de determinado tribunal seja de R$26 mil. Perfeito. Não se pode conceber que, por exemplo, nos meses seguintes, nos meses subsequentes, ele perceba um subsídio inferior a este montante. Ok? Veja, esta proteção da irredutibilidade não protege o subsídio do magistrado no que toca a, por exemplo, a alta da inflação, no que toca à incidência de tributos. Essa proteção realmente não existe. Ela não está abarcada pela garantia da irredutibilidade. Por isso, fala-se que é uma garantia nominal. É uma irredutibilidade que protege o valor nominal recebido pelos magistrados. Muito bem, vamos ver agora dentro do judiciário o órgão do CNJ. E eu já adianto para você que o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, é um órgão do Judiciário. É isso mesmo, pessoal. Inclusive, ele consta do rol do artigo 92 como sendo um dos órgãos que integram a estrutura do Poder Judiciário brasileiro. E nessa perspectiva, veja você, o CNJ é um órgão interno. É um órgão interno do Poder Judiciário que tem por finalidade realizar o controle da atuação do Poder Judiciário, bem como fiscalizar a atuação dos juízes no que tange ao cumprimento dos deveres funcionais que estão estabelecidos na Constituição e também, obviamente, na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, na LOMAN. Bacana?
Maravilha? Então, é um órgão interno do Judiciário que desempenha uma atividade puramente administrativa. Eu já aproveito o ensejo para dizer para vocês que o CNJ não exerce atividade jurisdicional. Gabriel, de que maneira? Bom, o CNJ, gente, não decide. O CNJ não julga causas, não julga processos. CNJ, muito menos, tampouco, é uma instância recursal do tipo, não concordei com determinado provimento jurisdicional, vou recorrer para o CNJ. Não. O CNJ definitivamente, memorize o que eu vou te falar, o CNJ não possui atribuição jurisdicional. A atribuição dele é puramente administrativa. Vai cuidar de aspectos administrativos do judiciário brasileiro. Maravilha? Ótimo? Show de bola. O CNJ é composto por 15 membros, de modo que desses 15 membros, 9 são provenientes, são oriundos da magistratura. Os outros, os remanescentes, não são magistrados. Apenas 9 é que são magistrados. Beleza? Isso reforça aquela ideia de que ele é um órgão de controle interno, de que ele pertence realmente à estrutura do Poder Judiciário. Quem preside o CNJ é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, o presidente do Supremo é membro nato do CNJ. Isso quer dizer, em outras palavras, que automaticamente, ao mesmo tempo em que o ministro se torna presidente do Supremo, ele também será presidente do Conselho Nacional de Justiça. Gente, na falta, impedimento, ausência do presidente do CNJ, quem substituirá é o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Atenção com essa pegadinha, hein? Na falta, ausência e impedimento do presidente do CNJ, quem presidirá o CNJ, substituindo o presidente, o titular, é o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Veja você que a presidência sempre estará nas mãos de um ministro do Supremo. Um outro assunto muito importante que não pode passar desapercebido quando do estudo do Poder Judiciário é o assunto súmula vinculante. E aí, meus amigos e amigas, muita atenção para o próprio texto da Constituição, tá? Não deixe de ler o artigo 103A do texto constitucional. Bacana? Nem mesmo o 103B, que vem tratando também do CNJ, ok? Joia. A súmula vinculante é um enunciado editado pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo pode editar súmula vinculante com exclusividade de ofício ou então mediante provocação. Gente, muito cuidado, hein? O Supremo pode editar, pode revisar e cancelar enunciado de súmula vinculante. E como já disse, ele faz de ofício ou mediante provocação. Quem é que pode provocar o Supremo Tribunal Federal para editar, revisar ou cancelar súmula vinculante? Galera, os mesmos legitimados que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. Aqueles que estão lá no artigo 103 da Constituição. Na última aula, que é sobre controle, eu vou trabalhar bastante com esses legitimados com vocês. Ok? Bacana? Mas enfim, por hora, lembrem-se, os legitimados que podem propor a DIN podem também provocar o Supremo para editar, cancelar ou revisar súmula vinculante. Agora, além disso, podem também, assim agir o Defensor Público Geral da União, os tribunais, tá? Os tribunais que integram o Poder Judiciário brasileiro também têm essa legitimidade, obviamente, e também os municípios, naqueles processos em que eles fizerem parte. Tá legal? Bacana. Olha só, como eu falei, o legitimado ele pode provocar o Supremo não só para criar, mas também para revisar ou cancelar súmula vinculante. Gente, uma informação muito importante que eu quero dar para você aqui agora, tá? Tenham muita atenção e a tratem com bastante carinho. Gente, não é cabível ação direta de inconstitucionalidade para impugnar súmula vinculante. Esse entendimento está mais do que pacificado. Então, sendo mais direto com você, não cabe a DIN contra a súmula vinculante. Afinal de contas, se chegar-se ao entendimento que alguma súmula vinculante ela é contrária à Constituição, que ela não mais reflete o interesse público, que ela está ultrapassada, bom, para tanto, basta provocar o STF para que ele venha cancelar a súmula vinculante. Então, não há se falar em ADIM, ação direta de inconstitucionalidade que vem impugnar súmula vinculante. Isso já foi muito cobrado em provas anteriores da OAB. Por isso, eu chamo aqui a sua atenção.
Muito bem, meus caros amigos, o objetivo da súmula vinculante é muito claro, né? É resolver controvérsias que envolvem matérias constitucionais, né? Controvérsias estas que acabaram provocando no Supremo Tribunal Federal uma multiplicação de processos, né? Veja só, a súmula vinculante ela pode ser elaborada, ela pode ser editada num contexto de multiplicação de processos que vai acarretar, por via de consequência, a morosidade do Poder Judiciário. Então, a súmula, o enunciado da súmula vinculante, ele vem então resolver este problema. E vem resolver esse problema para conceder validade ou então uma melhor interpretação ou até mesmo uma eficácia a determinada norma jurídica. O Supremo vem dizendo, né, como que determinada norma jurídica deverá então ser interpretada, resolvendo, por sua vez, eventual controvérsia que está gerando a multiplicação de processos e, por via de consequência, a morosidade do Poder Judiciário. Alguns pressupostos são necessários para que a súmula vinculante seja elaborada. Eu até coloquei para vocês aqui na nossa lousa, nos nossos slides. Primeiro, como já mencionei, reiteradas as decisões do Supremo sobre matéria constitucional. É necessário que esteja configurada também alguma controvérsia atual que vai acarretar grave insegurança jurídica ou até mesmo relevante multiplicação de processos. Gente, detalhe importante. Qual é o quórum exigido para que a súmula vinculante seja aprovada? É o quórum de 2/3, isto é, pelo menos 8 ministros, daqueles que integram o Supremo Tribunal Federal, devem votar favoravelmente à edição da súmula vinculante. Pergunta que não quer calar: quem é que está vinculado pelo enunciado da súmula vinculante? Ora, estão vinculados pela súmula vinculante os demais órgãos do Poder Judiciário. Nesse caso, vale concluir que o STF não está alcançado pela vinculação, né, pela obrigatoriedade. Então, o plenário do Supremo Tribunal Federal não está vinculado. Todos os demais órgãos e juízes estão sim alcançados pela súmula vinculante, bem como também todos os demais órgãos da administração pública, federal, estadual e municipal. Gente, muita atenção, hein? Muita atenção. Os órgãos do legislativo, no exercício da função típica de legislar, de produzir normas, não estão alcançados pela súmula vinculante. Não estão. Até porque, veja, né, faz parte da função típica do legislativo editar atos normativos, editar leis, de modo tal que não pode o poder legislativo ficar vinculado a um determinado entendimento do judiciário, né? Isso seria uma espécie de lesão ao princípio da separação dos poderes. Então, vejam, o órgão do legislativo, no exercício da função típica de legislar, não está vinculado pela súmula vinculante. Da mesma forma, vejam bem, o presidente da República, quando for editar medida provisória, ele estará legislando, obviamente. Neste caso, por estar legislando, ele também não está obrigado a observar o teor do enunciado de súmula vinculante. Perfeito? A súmula vinculante, só para fechar aqui, passa a ser obrigatória a partir da sua publicação no órgão oficial. Vamos ver aqui algumas questões que envolvem, então, o Poder Judiciário. Vamos lá, pessoal, olha só. Ao ouvir em matéria jornalística referência ao CNJ, João, estudante do primeiro ano do curso jurídico, interessado em melhor compreender a estrutura e as atribuições dos órgãos estatais, procura o seu professor de Direito Constitucional para obter maiores informações sobre o tema. Narra o conteúdo da matéria, informando-lhe não ter conseguido entender adequadamente o papel desempenhado pelo referido conselho na estrutura do Estado. O referido professor, então, plenamente alicerçado na ordem constitucional, esclarece que o Conselho Nacional de Justiça, resposta correta, letra C, embora seja um órgão pertencente à estrutura do Poder Judiciário, possui atribuições exclusivamente administrativas, não sendo, portanto, órgão com competência jurisdicional. Veja que o que nós dissemos a respeito do CNJ, né, na explicação teórica, vai ao encontro do que foi cobrado na questão. Gente, essas informações que eu compartilhei com vocês são muito relevantes, né? Isso porque tem alta incidência nas provas da OAB. Então, muito cuidado, muita atenção, faça aqui uma análise bem criteriosa do artigo 103b da Constituição. Já aproveita também para fazer a leitura do 103A. Bacana?
Vamos em frente para mais uma questão que vem cobrando aqui, né? Competência. Olha só. Como determinado minério vem obtendo alto preço no mercado mundial devido às grandes quantidades compradas pela China, o Estado-membro alfa recorre ao governo chinês para obter um empréstimo, com vistas à construção da infraestrutura necessária à sua extração. Sabedor do fato, o prefeito do município Beta, onde se localiza o principal porto do estado alfa, também solicita um empréstimo à China para viabilizar o melhor escoamento do minério. Concedidos os empréstimos, com estrita observância da sistemática constitucional e gastos os recursos, a crise no setor público acaba por inviabilizar o pagamento da dívida contraída pelos entes federativos, né, o estadual e o municipal. Insatisfeita, a China ajuiza ação no Brasil contra o estado alfa e o município beta. E aí a pergunta é a seguinte: quem é que tem competência para julgar estas ações? Em uma ação, o governo chinês, né, moveu aí a demanda em desfavor do Estado-membro. E a outra ação, a ação foi proposta em desfavor do município. Galera, atenção. Olha só, o artigo 102, inciso 1, a linha E da Constituição, 102, inciso 1, a linha E da Constituição, vai dispor que cumpre ao Supremo Tribunal Federal, né, compete ao Supremo julgar ações movidas por Estado estrangeiro contra Estado membro brasileiro. Tá legal? Então, a competência para julgar a ação entre Estado estrangeiro e Estado membro brasileiro é do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, se o Estado estrangeiro mover a ação em face da União, Estado membro ou o próprio Distrito Federal, a competência é do STF. Agora, se o Estado estrangeiro move a demanda em face do município, a competência, então, é da Justiça Federal. Tá legal? Qual que é o artigo, Gabriel? O artigo é o 109 da Constituição, tá bem? 109, salvo melhor juízo, inciso número 2, inciso 2º da Constituição da República. Perfeito, galera? Tranquilo? Com essas informações, eu encerro com você o tema judiciário. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Até mais.